Bem, boa noite. A gente vai começar a última aula agora da minha parte, né? Essa aula a gente vai falar sobre as forças intermoleculares, né? Dentre elas, de polo permanente, de polo induzido e a ligação de hidrogênio. Esse também é outro assunto bastante interessante e relevante na química, né? Então vamos lá, então. Então, recapitulando, né? Na última aula a gente tratou sobre os diferentes tipos de ligações químicas, né? A gente falou sobre a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica, né? Sim, falamos. Tudo bem. E aí, dessas três ligações, as mais importantes, né, que vocês vão ver com mais frequência, é a ligação iônica e a ligação covalente, né? A ligação covalente tem a ver lá com aquela ideia de compartilhar elétrons, né? E a ligação iônica tem a ver com a troca, né? A transferência de elétrons entre átomos, né? Então, nessa aula agora a gente vai falando sobre forças intermoleculares, a gente vai resgatar o conceito de eletronegatividade e de polaridade, né? Que são alguns conceitos que a gente já viu anteriormente. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, né, dos elementos químicos que a gente pode observar na tabela periódica, né, que ela tem a ver com a capacidade de um núcleo atômico de atrair elétrons de outro átomo, assim. Então isso tem a ver com isso. E aí você tem a série, né, de eletronegatividade, né, os elementos mais eletronegativos, que são o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, são bastante eletronegativos, né? Então eles têm uma tendência muito grande de querer receber elétrons, né, de atrair elétrons. E a polaridade, ela é um conceito que tem a ver na ligação química. Quando você tem um elemento muito eletronegativo, então você, digamos, tem ali ó, o HCl, que é o ácido clorídrico. Então você tem um átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O átomo de cloro ele é muito eletronegativo. Então nessa ligação química, o átomo de cloro ele atrai os elétrons do hidrogênio. Então forma na molécula do HCl uma região com uma carga negativa em torno do cloro e uma região com carga positiva em torno do hidrogênio. Então isso que é o conceito de polaridade, que é a existência, se refere à existência de uma região na molécula em que ela tem uma concentração maior de elétrons e uma região que tem uma concentração menor de elétrons. Então você tem uma parte ali que é positiva e outra parte que é negativa, certo? Então, basicamente isso. Isso é muito importante para a gente entender as forças de Van der Waals, né? Também são chamadas de forças intermoleculares. Van der Waals ele foi um cientista holandês, né, que viveu ali no século, na maior parte do século XIX, né, morreu em 1923. Então ele desenvolveu estudos, né, sobre interação molecular, né, baseando-se na ideia dos gases reais. Então, as forças moleculares, né, foram batizadas com o nome dele porque ele foi o principal cientista, né, que desenvolveu estudos na área. Então, ele, por meio de equações, né, equações matemáticas, ele conseguiu observar que nos gases reais, né, os gases reais, é, existiam certas forças, né, forças de atração e de repulsão que envolvendo as moléculas gasosas, né? Então, tipo assim, no modelo de gás ideal, que é só um modelo, é uma idealização, né, que os cientistas tinham. Então, no modelo ideal, não deveria haver interações entre as moléculas gasosas. Mas Van der Waals mostrou, por meio de equações, né, que na realidade as moléculas gasosas, elas têm interação, elas interagem entre si, né, com força de atração e repulsão, e que isso tudo é calculado matematicamente. Então foi a partir daí que ele conseguiu descobrir, né, desenvolver a ideia de que as moléculas no estado gasoso elas têm certos tipos de interações, né, e que isso é calculado de fato matematicamente, né? Então foi a partir dos estudos dele que se desenvolveu essa ideia de forças intermoleculares, né? Que tem a ver com a interação entre as moléculas. Dando seguimento, então forças intermoleculares, né, ou forças de Van der Waals. As forças intermoleculares elas são derivadas da interação de um polo positivo de uma molécula com um polo negativo de outra molécula. Então imagine a situação então que eu tenho duas moléculas, né?
Então, em uma molécula ali, ela tem uma região positiva e ela é atraída pela região negativa da outra molécula. Então, existe esse tipo de interação, né, que é uma força chamada de força intermolecular, ou força de Van der Waals, que é basicamente esse conceito, né, tem a ver com essa capacidade de atração entre moléculas, né, propiciada pela essa diferença de cargas, né, cargas opostas se atraem. Então, por isso, daí que vem o conceito de força intermolecular. Então, é, essa interação, ela é responsável por dar coesão às moléculas, né? E isso resulta no estado de agregação do material. Então, vocês sabem muito bem, né, que a matéria, ela tem os três estados de agregação: estado sólido, líquido e gasoso. O que acontece? É, pense em três tipos de substâncias, né? Três tipos de substâncias, pensem assim. Um determinado tipo de substância, ela está no estado sólido, a outra está no estado líquido e a outra está no estado gasoso. O que acontece? A substância que está no estado sólido, as moléculas, as partículas, elas estão bem coesas, né? Bem unidas. Tem uma interação muito forte entre cada uma das partículas, das moléculas. Isso significa uma força muito grande de interação, né? Isso que é o que mantém as moléculas unidas no estado sólido. Já no estado líquido, elas mantêm uma certa interação, porém elas já têm um grau maior de liberdade, né, para se locomover. Então aí corresponderia a um tipo de força intermolecular um pouco mais fraca, né, mediana. Já no estado gasoso, as moléculas se caracterizam por um grau extremamente elevado de liberdade, né, onde as forças intermoleculares são muito fracas. Então, quando a gente pensa então em termos de forças intermoleculares, para explicar o estado de agregação da matéria, pensem assim: quanto maior for a força intermolecular, mais coesa essas moléculas estarão, mais unidas, mais juntas, né? E com mais fraco essas forças intermoleculares forem, então maior grau de liberdade essas moléculas terão para se, digamos, se locomover para qualquer direção. Hein? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Olha só, o caso da lagartixa, né? É bem interessante que essa capacidade que a lagartixa tem de se locomover, né, de ficar aderida à superfície de qualquer tipo de superfície, né, na parede, na superfície líquida, essa capacidade que ela tem, ela foi explicada, né, os cientistas e engenheiros desenvolveram estudos mostrando que na parte inferior aqui da pata da lagartixa, ela tem certas moléculas ali que são responsáveis por dar essa aderência da lagartixa à parede. E isso tem a ver com o conceito das intermoleculares ou forças de Van der Waals, né? Isso tinha sido uma hipótese que tinha sido levantada na década de 60, que depois de décadas de estudo, né, ali no início dos anos 2000, finalmente os cientistas publicaram um artigo mostrando que, de fato, né, essa capacidade da lagartixa de andar nessas superfícies variadas, ela tem a ver com moléculas que estão na camada inferior ali da pata da lagartixa. Então, nessa região da pata da lagartixa, então, tem moléculas ali que são responsáveis por manter a lagartixa aderida a qualquer tipo de superfície. Isso tem a ver com a força intermolecular de Van der Waals, né? Outra coisa também é que, então, como eu falei para vocês, em relação ao estado de agregação das substâncias, aqui eu tenho o nitrogênio gasoso, a água líquida, né? E aqui é a molécula de glicose, né? Que é o C6H12O6. Então, as forças intermoleculares, elas explicam e fundamentam, né, o motivo de que você encontra substâncias diferentes em estado de agregação variados, né? Então, por que que o nitrogênio em condições normais você vai encontrá-lo na forma gasosa? Ou por que que você encontra a água na forma líquida e a glicose no estado sólido, né? Por que disso? Isso tem a ver totalmente diretamente relacionado às forças intermoleculares, realmente, né? No caso, é, o nitrogênio, que é uma molécula apolar, né? As moléculas têm uma interação muito fraca entre si, né? Então, pelo fato de essas interações serem muito fracas, então ela vai ser encontrada só no estado gasoso.
No caso da molécula de água, a molécula de água é uma molécula polar. Então, existe uma interação ali entre as partes negativas e positivas da molécula de água, que fazem com que elas tenham um grau, uma certa interação e um estado de agregação um pouco maior, né? Enquanto que as moléculas de glicose, então, né, nem se fala, a interação entre uma molécula de glicose com outra molécula de glicose, além do fato da massa molecular da glicose ser maior, né, comparativamente com as outras substâncias, mas a interação entre as moléculas de glicose ali permitem, né, e fazem com que a glicose tenha estado de agregação, um estado sólido, né? E, então, existem três tipos de forças de Van der Waals, né? Existem três tipos, é bom que você decore isso, memorize, entendeu? Então, existe a dipolo-dipolo induzido, existe o dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. Então, são essas três. Cada uma das três tem características diferentes, né? Mas não são tão diferentes assim, né? Até que é bem parecido o conceito. Mas, por exemplo, a dipolo induzido, né? Esse tipo de interação, dipolo induzido, ele acontece somente em moléculas apolares, né? Então, moléculas apolares são moléculas em que você não tem um polo positivo nem um polo negativo, né? Geralmente isso ocorre em moléculas simples, né? Que é formada por mesmo elemento químico, como o iodo, o hidrogênio, o gás nitrogênio, são moléculas, né, formadas por dois átomos do mesmo elemento químico. Então, nesse tipo de molécula, você não tem formação de polo positivo nem de polo negativo. Então, são chamadas de moléculas apolares. Então, o que acontece é que quando há aproximação entre uma molécula de iodo com outra molécula de iodo, os elétrons de uma das moléculas se repelem, melhor, né? Os elétrons da camada de valência das duas moléculas, elas vão ter uma ação de repulsão. Então, ocorre quando as moléculas se aproximam, então existe uma repulsão dos elétrons, né? E isso faz com que essas cargas elétricas, elas sofram um deslocamento, né? Então, a partir desse deslocamento, você vai ter a formação de uma carga parcial negativa e de uma carga parcial positiva. E vocês podem observar aqui nessa imagem, aqui, ó, no estado inicial, aqui, ó, molécula polar de iodo, você tem as duas moléculas, elas são idênticas, né? Quando elas se aproximam, então há essa repulsão elétrica, né? A repulsão dos elétrons. Então, vai se formar, por causa dessa repulsão de elétrons, esses elétrons vão se deslocar e vai haver a formação, então, de uma região com carga positiva e uma região com carga negativa, em ambas as moléculas. E aí, como essa região positiva, ela atrai a região negativa, então você tem a formação de um dipolo induzido, né? Que é um dipolo instantâneo, momentâneo. A partir do momento que essas moléculas se afastarem, elas voltam para o estado inicial delas, que é da distribuição eletrônica normal aqui. Ou seja, nesse sistema aqui que ela está na forma apolar. Porém, quando há aproximação, então você tem a formação do dipolo, de uma região com carga parcial negativa e de uma região com carga parcial positiva, né? Negativa e positiva. Ah, tá. E também vocês podem encontrar esse nome de interação como força de London, também, que é a mesma coisa. Outro tipo de interação é a interação dipolo-dipolo, né? Ou dipolo permanente. Nesse caso, a diferença é que as moléculas envolvidas, elas já são moléculas polares. Ou seja, são moléculas em que você tem ali uma região com polo positivo, uma região com polo negativo. E como o positivo e o negativo se atraem, então, na aproximação dessas duas moléculas, então você tem a formação de um dipolo permanente, que é um tipo de interação, né, de força molecular, de força intermolecular. Neste caso, essa interação ela é mais intensa do que a do dipolo induzido, né? O dipolo induzido, ela era temporária, essa interação, ela só durava enquanto as moléculas estavam próximas, né? Depois ela voltava para o estado, digamos, neutro, né? Mas nesse caso aqui, as moléculas já são polares, né? Então, quando elas aproximam, então formam uma interação mais forte. Então, nesse tipo de interação, a região da molécula com carga negativa, ela é atraída pela região com carga da outra molécula, né, com carga positiva. E nesse exemplo aqui, eu dei o exemplo do ácido clorídrico,
que no ácido clorídrico, né, nessa molécula, você tem uma região positiva aqui em torno do hidrogênio, uma região negativa em torno do cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele atrai o par de elétrons envolvidos na ligação. Então, há uma concentração de uma nuvem eletrônica em torno do átomo de cloro, fazendo com que essa região tenha uma carga parcial negativa, ok? Então, a partir daí, então, você tem essa interação intermolecular chamada de interação de polo permanente. Na imagem da direita aqui é ilustrado o caso que é onde você tem um sistema aqui formado por mais de uma molécula, ou melhor, por mais de duas moléculas, né? Então, vocês veem que a interação ela ocorre de diversas formas, né, em diversos sentidos, né? Então, você vai ter aqui ó, essa molécula aqui superior, ela vai estar interagindo com uma molécula direita, que vai estar interagindo com uma molécula que está abaixo, e assim sucessivamente, né? Dependente aqui da quantidade de moléculas que você tenha, você vai ter essa interação. Sempre, né, em relação à parte negativa com a parte positiva, né? Vice-versa. Aí, o terceiro tipo de força intermolecular são as ligações de hidrogênio, ou como vocês talvez possam ter ouvido já, é chamada de ponte de hidrogênio. Nesse tipo de ligação, o que há de específico nela é que ela vai ocorrer sempre em moléculas onde você tenha um hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio. Então a regra é o seguinte: na ligação de hidrogênio, então tentem gravar isso. Na ligação de hidrogênio, ela, ela é específica, né? Ela é diferente das outras, por quê? Porque nessa molécula você vai ter um hidrogênio que está ligado, né? Na molécula ali você vai ter o hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou nitrogênio. Na imagem aqui à direita, então você tem aqui ó, o hidrogênio, ele pode estar ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. E isso pode caracterizar então um tipo de ligação de hidrogênio, chamada de ligação de hidrogênio. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a diferença de eletronegatividade do hidrogênio em relação ao flúor, ao oxigênio e o nitrogênio é muito grande, né? E isso gera ligações muito polarizadas, né? E o exemplo que eu dei aqui para vocês, o exemplo mais tradicional, mais comum, é o exemplo da molécula de água, né? Na molécula de água, a estrutura dela são os dois átomos de hidrogênio aqui na extremidade, ligados a um átomo central de oxigênio. O oxigênio, ele é um átomo muito eletronegativo, né? Ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, por ser muito eletronegativo, ele atrai os elétrons do hidrogênio com muita força, digamos assim, né? Então, isso gera uma região muito polarizada na molécula, né? Uma região com uma carga positiva aqui acentuada e outra com uma carga negativa também acentuada. Então, aqui você tem um exemplo aqui de como as moléculas de água interagem entre si, né? Você tem a região aqui, essa bolinha vermelha representa o átomo de oxigênio. Em torno desse átomo de oxigênio, você tem uma região com uma carga negativa, né? E essa carga negativa aqui do átomo de oxigênio vai interagir com o hidrogênio da outra molécula de água, entendeu? E assim sucessivamente, né? Da mesma forma que ele está interagindo com essa molécula de água aqui, através dessa ligação de hidrogênio, você tem também aqui, ó, uma ligação de hidrogênio entre o átomo de hidrogênio aqui, ó, e o outro átomo de oxigênio. Então, conseguiram entender? A ligação de hidrogênio, então, ela é essa ponte aqui, ó, é essa linha tracejada que você vê entre moléculas diferentes, né? Entre a parte positiva da molécula de água, aqui em torno do hidrogênio, e a parte negativa da outra molécula de água aqui em torno do oxigênio. Em relação a isso, tá? Falei um pouco rápido, deu para entender? Deu para entender? Tá tudo certo, professor, pode ficar em paz. Falando muito rápido hoje. Vocês já tinham visto esses conceitos? Sobre força intermolecular. Então, você tem a força intermolecular, né, de polo induzido, que é mais fraca.
tem a do dipolo permanente, né? Ou dipolo-dipolo. E você tem essa terceira, que é a ligação de hidrogênio. E é muito recorrente que isso caia em alguma pergunta de química, né? Uma questão na prova, né? Então, é bastante comum, né? Porque essa característica das moléculas, ela serve para explicar várias propriedades químicas da matéria, né? Das substâncias. Então, eu não sei, eu acho que mais para frente, né, nas próximas aulas, vocês podem se deparar sobre a questão da solubilidade de substâncias, né? Por que que, por que que o óleo não se dilui, né, na água, não se dissolve, né? Porque então, isso tem a ver com o conceito de polaridade, né? Porque a água é uma molécula polar e o óleo, né? Que as moléculas que compõem o óleo, elas são apolares, né? Então, tem muito a ver com essa interação química, né? A nível de molecular mesmo, da substância. Isso, isso tem a ver tanto com a solubilidade, tanto quanto temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Todas essas propriedades, elas são explicadas, então, muitas delas, né, são explicadas pelas essas forças que, então, são derivadas da interação entre as moléculas, né? E que essas forças de interação, elas são classificadas, então, em três tipos, né? Basicamente isso. Então, aqui, ó, só para sintetizar, então, nós temos, então, ó, o dipolo induzido, o dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. Então, essa seta, ela indica o sentido de aumento das forças de interação, né, intermolecular. Então, a dipolo induzido, ela é a interação mais fraca, e a ligação de hidrogênio, ela é considerada a interação, o tipo de interação de força intermolecular mais forte, né? Ou seja, pelo fato dela ser forte, pela essa força que ela tem. Então, se você tiver umas substâncias aí que você seja capaz de identificar que naquela molécula ali, naquela substância, você pode ter ligações de hidrogênio, então a probabilidade de que essa substância ela seja encontrada em estado sólido, ela é muito grande. Porque quanto maior for a força de interação entre as moléculas, mais provável que essa substância ela tenha uma agregação, tenha uma coesão maior, que seja encontrada no estado sólido, né? E quanto mais fraca for as interações intermoleculares, então isso propicia, né, ou permite que essas substâncias tenham um estado de agregação mais livre, né? E tendendo ao gasoso, né? Em que o estado líquido é uma zona intermediária ali. O estado gasoso é onde as moléculas têm um grau de liberdade muito grande, porque a interação entre elas é muito fraca. E aí, tem essa questãozinha aqui, então, da FAMECA, né, São Paulo, questão de vestibular. E, então, compostos, o HF é o fluoreto de hidrogênio, o NH3 é a amônia e H2O é a água. O H2S é o ácido sulfídrico e o HCl é o ácido clorídrico. Então, os compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados ao H2S e HCl. Por exemplo, devido a... Tem uma pergunta, então, né? Que vocês têm que tentar explicar, né? Ou entender, então, por que que algumas substâncias, né? As que foram listadas ali, por que que elas têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior, né? Ou melhor, considerados elevados quando comparado com o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico, né? Então, tentem resolver, pensar um pouco. Que isso. Então, recapitulando, então, ó, então foi dado no exercício ali, ó, três compostos ali, primeiramente, né? Que é o fluoreto de hidrogênio, a amônia e a água. Então ele pergunta, primeiro, então ele fala que esses três compostos, eles têm uma temperatura
de fusão e de ebulição maiores, quando comparados com ácido sulfídrico e com ácido clorídrico, né? O H2S e o HCl. Então, a gente tem que tentar entender, com base nas forças intermoleculares, o porquê que isso ocorre, né? Isso tem a ver com a composição da substância, né? Quais os elementos que estão ligados entre si. Então, vamos lá, então. Se o composto, se ele tem um ponto de fusão ou de ebulição maior, isso significa que é mais difícil para ele passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Essa dificuldade tem a ver com o fato da interação entre as moléculas dessas substâncias serem muito grandes. Então, conforme eu falei para vocês, quanto maior for a atração intermolecular da substância, mais difícil é para essa substância passar do estado físico mais agregado para um estado físico menos agregado, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido. Então, quanto maior for a coesão, maior for a interação intermolecular, mais difícil é para você passar do estado sólido para o estado líquido, né? Isso significa que a temperatura de fusão dele vai ser maior, certo? Então ele fala que esses três primeiros compostos têm temperatura de fusão, temperatura de ebulição maiores do que os outros dois. Por que que isso ocorre? Essa é a questão. Então, isso se deve a quê? As forças de Van der Waals. Então, o que são as forças de Van der Waals, primeiramente? As forças de Van der Waals é a mesma coisa que falar forças intermoleculares, certo? Vocês acreditam que sejam essas? Ou, por exemplo, na B, ele fala as forças de London. Vocês lembram o que é as forças de London? As forças de London é a mesma coisa que dipolo induzido, que é o tipo de interação mais fraca que tem, dentre as três citadas, né? Aí pode ser ligação de hidrogênio, quem sabe? Primeiramente, para saber se é ligação de hidrogênio, você tem que analisar a molécula. O hidrogênio está ligado a quais elementos químicos, né? Para que você tenha uma ligação de hidrogênio caracterizada, você precisa ter uma molécula em que o hidrogênio está ligado ao flúor, ao nitrogênio ou ao oxigênio. Então é isso que vocês têm que olhar, né? Então basta vocês baterem um olho na molécula ali e ver. Ah, tem o flúor, tem nitrogênio ou tem o oxigênio? Ah, então essa molécula ela pode ter um tipo de ligação de hidrogênio, que é o tipo de interação mais forte que tem, né? Então, na dele fala, interações eletrostáticas, isso está muito genérico, né? Não cabe, porque todas as forças intermoleculares, elas têm a ver com interações eletrostáticas, né? Então, não, é muito genérico. Na E, ele fala ligações iônicas, né? Nesse caso, não se caracteriza a ligação iônica, porque ligação iônica é quando você tem uma transferência de elétrons, quando você tem uma perda ou ganho de elétrons. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com isso. Porque, primeiramente, quando a gente está falando de molécula, a gente está falando de ligação covalente. Ligação iônica tem a ver com íons, tem a ver com cátions e ânions, né? Que são íons carregados positivamente ou negativamente. Não é o caso. Então, por exemplo, então vocês olhem as três primeiras moléculas. O que que elas têm de diferente na composição em relação às duas últimas? Uma, pessoal, pelo menos é uma resposta, qualquer coisa. Pode chutar? Pode falar qualquer coisa, qualquer pergunta, ideia, se tiver na mente, pode falar. Que. Ai, meu Deus, calma. Não, não tem vergonha. Que em cima lá tem o 3 e o 2. Embaixo tem só o 2. Acho que é número atômico, não sei. É,
significa o número de átomos que tem daquele elemento químico na molécula. Então, por exemplo, na molécula de água, você tem o H2O. O 2 ali, ele indica que na molécula de água há dois átomos de hidrogênio. É só isso. Então, Então, se vocês conseguiram entender, tem alguma dúvida, algum ponto, pode perguntar. No chat mesmo, tô vendo. Matheus, Izzy, Sofia, alguma, alguma dúvida, alguma ideia? Matheus, tem uma alternativa ali que você acha que que você esteja em dúvida entre uma e outra? Qual que você acha que é correta? A melhor forma de encontrar a resposta? Então, primeiro, a melhor forma de encontrar a resposta, se você entendeu, então, o que são as forças intermoleculares, né? Os três tipos de força de interação. Então, a primeira coisa é você entender que as ligações de hidrogênio, elas são as mais fortes que tem, né? Então, se você tem uma substância ali em que você olha para a molécula, se você identifica que nessa molécula você tem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de nitrogênio ou de oxigênio, se você conseguir bater o olho na molécula, você viu ali, ó, tem um hidrogênio ligado ao flúor, ou tem um hidrogênio ligado ao nitrogênio, ou tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, isso te dá uma pista muito forte de qual pode ser a resposta, entendeu? E aí, quando você olha ali para o H2S, você tem um hidrogênio ligado ao enxofre. Já não caracteriza uma ligação de hidrogênio, porque o enxofre não faz parte daquelas três elementos que eu falei para vocês. Assim como hidrogênio ligado ao cloro. Também não é capaz de formar uma ligação de hidrogênio. Certo? Então é a partir daí. Basicamente essa é a ideia. Entendeu? O enxofre é um elemento da tabela periódica, né? Da mesma família que o oxigênio. Então, se você olhar a tabela periódica ali, você tem o oxigênio, e embaixo do oxigênio você tem um átomo de enxofre, que é o S. Quente e frio? Como assim, Ana? Eu fiz essa pergunta porque tem gente que fala que tem enxofre no inferno. Aí eu queria Ah, saber. não, tem nos vulcões, né? Eu acho. Quando tem uma erupção vulcânica, emite enxofre. Que ele tem um odor, né, bastante característico. Ah, sim, professor. Que eu acho que mata, eu acho. Então ninguém vai dar um palpite, nem um chute, nem nada. Tem que dar resposta assim. Se tivesse na prova, tivesse que chutar um aí, deu Eu chutaria, eu acho que a B. forças de London. Tá, as forças de London, né? Que é o tipo de interação, né? Que é a mesma coisa que o dipolo induzido. Forças de London é a mesma coisa. Mais alguma aí? Sugestão, além da Ana? Alguém, quem dá mais aí? D, C, chutaria C? Por quê, Matheus? Você conseguiria explicar por quê da escolha C?
Então, ó, só para resumir, então, ó, a alternativa A, ela não pode ser. Por quê? Porque todas as moléculas que foram mostradas aí, todas elas têm um tipo de força de Van der Waals. Porque o força de Van der Waals é o nome que se dá aos três tipos de força intermolecular. Então, qualquer uma das substâncias ali tem um tipo de força de interação intermolecular. E isso não explica, né? A não poderia ser. A E também não é também. Nem a D. Então, ficaria, então, eliminando a D e a E, restam a B e a C. Então, Matheus, aí o ácido sulfídrico, ele é formado por H2S. Então, ele também tem um hidrogênio, né? E o ácido clorídrico também tem hidrogênio. Ou seja, as 5 moléculas que foram dadas no exercício, todas elas têm um hidrogênio. A diferença é com quem que o hidrogênio está formando ligação química. Entendeu? Isso que você tem que reparar. Está formando ligação química com elementos muito eletronegativos, ou seja, o flúor, o nitrogênio e o oxigênio. Então, se ele estiver ligado, o hidrogênio está ligado, estiver ligado a flúor, nitrogênio ou oxigênio, então você já poderia, já teria ó, uma pista aí para a resposta. Porque são eles que formam as ligações de hidrogênio. Então, eu vou dar a resposta agora. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Então, recapitulando então, por quê? Então, você tem que olhar na molécula, né? Você vai olhar a fórmula química da molécula. Se nessa molécula o hidrogênio estiver fazendo ligação do flúor com nitrogênio ou oxigênio, então você já tem uma pista aí, um indicativo de que essas moléculas fazem as ligações de hidrogênio. E que, portanto, por ser uma interação muito forte, então os pontos de fusão e de ebulição dessas moléculas, dessas substâncias, serão mais elevadas do que a temperatura de fusão e de ebulição de moléculas que fazem que tem, né, um tipo de interação intermolecular mais fraca. Por exemplo, a estou chutando todos, né? Mesmo dá certo. Então, por exemplo, o ácido sulfídrico, que é o H2S, ele tem o que acontece nele? Ele é o dipolo permanente. É um tipo de molécula que faz dipolo permanente. O dipolo permanente é mais fraco do que a ligação de hidrogênio. E o HCl também. O HCl faz dipolo permanente, porque é uma molécula polar. Só que o dipolo permanente ele é mais fraco do que a ligação de hidrogênio. Portanto, se você pegar a temperatura de ebulição e de fusão do ácido sulfídrico e do HCl, são menores do que a das outras três substâncias ali. Então, basicamente é isso. Fiquei um pouco repetitivo, né? Mas só para repetir, para ver se fixa a ideia. Mas é exatamente isso. E acabou, então, a minha parte do curso, das atividades, nas aulas. Aí, essa era a última aula. A próxima aula vocês vão ter aula com outro professor. Espero que possa ter contribuído com o aprendizado de vocês e tal. É, primeira vez que eu faço isso, né? Eu sei que um professor de verdade é muito melhor. Posso fazer muito melhor. Mas, dentro das nossas limitações aí, aqui, a gente conseguir fazer. É, obrigado, Ana. Para a gente também que é aluno também universitário, também é uma aprendizagem também, tanto quanto para vocês. A gente se esforça bastante para preparar essas aulas, assim, dá um trabalho pra caramba. Mas a ideia é, tipo, vocês assistirem às aulas, lerem, né, lerem
ler, se pesquisarem, né? Hoje em dia a gente tem internet, pô, informação que não falta, né? Tipo, e videoaula, bastante conteúdo na internet. Tipo, tipo, se você tem nenhum objetivo de vida, assim, vai atrás que vale a pena, né? Isso que eu falo pra vocês. Tipo, se esforcem mesmo, porque, tipo, tem uma recompensa muito grande no futuro. E, tipo, vocês viverem, terem a oportunidade de viver a vida universitária, assim, nossa, é incrível. É muito da hora. Então era isso, pessoal. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida e tal, tô meio gripado, né? Mas, Não esquece de finalizar a gravação, professor, senão fica gravando aí depois tem que cortar.